Olá, a paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje nosso devocional é com Salmo 73. Então nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Então fique até o final para a gente estar orando e meditando a palavra de Deus juntos, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado por mais um dia onde a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. Abençoa, Deus, o nosso devocional, nos dá revelação, nos dá entendimento da Tua palavra, nos dá discernimento daquilo que o Senhor quer nos entregar no dia de hoje. Abençoa cada pessoa que está junto comigo nesse devocional, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 73 está falando assim: a prosperidade e o fim dos ímpios. É um salmo da família de Asaf. Com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quanto cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crise e sofrimentos e têm um corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças, como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhes serve de colar, e em seu orgulho se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis. Eles zombam, e as suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Contra os céus dirigem as palavras de suas bocas, e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso, seu povo se volta para eles e se delicia sorvendo suas palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros e acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Para que me atormento o dia todo, sou repreendido toda manhã? Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava distante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Até que entrei na casa de Deus, então compreendi o destino. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição, como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, era eu um insensato, ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios. No fim, me acolherás em glória. A quem tenho no céu, senão a ti, e na terra, nada mais desejo além de estar junto de ti. Embora minha carne e meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração, minha herança para sempre. Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu extermina todos os que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposita minha plena confiança para proclamar todas as suas obras. Amém? Então, esse é um salmo da família de Asaf e fala sobre a prosperidade dos ímpios, sobre o fim dos ímpios, mas também a família rasgando seu coração porque sentia inveja da prosperidade dos ímpios, da aparência, o quanto que a aparência ela nos engana, o quanto que aqui está falando que os ímpios eles estão sempre se sentindo seguros e eles só preocupam em acumular riquezas, eles não preocupam com Deus, com a opinião de Deus, em ser correto diante de Deus. Quantas pessoas que hoje têm muitas riquezas, porém ela não tem as virtudes do Senhor, porque as virtudes do Senhor elas são dadas gratuitamente. Elas são adquiridas através da presença de Deus. E o que eu acho mais interessante aqui é Asaf, sua família, ser sincera diante de Deus. Olha, eu curti, meu coração ficou amargurado.
Quantas vezes nosso coração fica amargurado, pesado, porque nós estamos rolando o Instagram, rolando o WhatsApp, rolando o YouTube, vendo a riqueza dos ímpios e comparando com a nossa vida, e nos sentimos amargurados, injustiçados, e achamos que Deus não está sendo justo conosco. Só que o ímpio, ele pensa só nisso, nas riquezas. O justo não, o justo pensa no Senhor primeiramente. O justo se alegra na presença de Deus. Então, esse é um salmo que ele nos exorta a não ficar olhando a aparência dos ímpios, porque o ímpio está prosperando, porque o ímpio está adquirindo, porque o ímpio está viajando, mas olhar para a presença de Deus, valorizar a presença do Senhor. A nossa alegria está baseada, como nesse salmo fala, minha alegria é a presença de Deus. Então, quando eu estou mesmo sentindo inveja, mesmo sentindo raiva, amargurado, mas eu não abandono a presença de Deus, eu estou sempre buscando a presença de Deus, o próprio Deus irá nos convencer dessa condição do nosso coração. E Ele mesmo vai nos lavar, nos limpar, que se a gente for sincero, se a gente parar para pensar, não, eu estou assim nesse desânimo, eu estou nessa amargura, nessa reclamação, porque eu estou olhando a vida do outro, estou achando a vida do outro melhor do que a minha. Estou valorizando mais o que o outro está vivendo do que aquilo que eu estou vivendo. Sendo que o precioso para Deus é a vida que está no sangue. Ela é muito mais preciosa do que os bens. Eu lembro de uma experiência que eu tive com o Senhor, eu voltando da casa do almoço, da família do meu esposo, e eu vi uma grande fábrica que tem aqui na minha cidade. E eu falei assim, nossa, que fábrica grande, que terreno grande, que fábrica imensa. O Espírito Santo falou comigo assim, não me impressiona. Eu tomei um susto na hora, porque eu estava impressionada com a dimensão da fábrica, com o tamanho dos cilindros que tem, da estrutura da fábrica. E o Espírito Santo falou para mim que ele não me impressionava com isso. O que impressiona Deus? Um coração contrito. Alguém com sinceridade de coração que o busca. Porque é isso que está falando no Salmo. Ou seja, com toda certeza, Deus é bom para Israel. E Deus é bom para quem? Todos quanto cultivam um coração sincero. Então, reconhecer as nossas mazelas, as nossas misérias, a inveja, aquilo que está no nosso coração, se a gente tem essa capacidade de identificar que muitas das amarguras que nós vivemos é porque nós estamos invejando a vida dos outros, Deus é fiel para nos limpar. Mas nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Os Salmos nos ensinam isso. Davi, muitas das vezes, ele rasgou sua alma diante de Deus, falou aquilo que estava afligindo ele, pedindo socorro, sabendo que só Deus poderia tirar ele daquela condição. Então, só Deus pode nos tirar dessa condição, porque às vezes nós ficamos de amargura, de olhar a prosperidade, de ver o ímpio prosperando, de ver a injustiça prosperando, de ver as coisas acontecendo na vida do ímpio e a gente olhar para a nossa vida e achar que a nossa não está acontecendo. Achar que a nossa vida é pior do que a do outro, porque o outro tem bens materiais. Porque o Deus desse século, que é Mamon, o Senhor já falou que não tem como a gente servir a Deus e a Mamon. Ou a nossa mente está voltada para adquirir muitas coisas nessa terra, os bens materiais, ou a nossa mente está para o Senhor. Então, nós não podemos deixar levar pela aparência, pelas visualizações, pelas coisas que os outros estão vivendo. Nós precisamos ser gratos a Deus todos os dias pelo dom da vida. A vida é mais importante do que os bens. Não que a gente deve repudiar, não quer adquirir, não é isso. É a ordem das coisas. Deus tem de estar em primeiro lugar, porque aí o material, se Deus acrescentar, ele não vai tomar o lugar do Senhor. Então, quando ele está em primeiro lugar, quando a presença de Deus está sendo valorizada, o que ele acrescentar materialmente, isso aí não vai tomar o lugar dele, porque já existe um fruto ali na vida da pessoa, um fruto do Espírito Santo. Mas a nossa busca diária tem de ser pela presença de Deus, porque sem ele nós não somos nada. É ele que nos dá o sono para a gente dormir, e é ele também que nos acorda. Ele nos deu o fôlego de vida, ele nos preservou no ventre da nossa mão, ele nos preservou até o dia de hoje vivos. Então o Senhor que nos guarda, e ele abençoa, ele é bom para quem é sincero de coração. Então, se a gente conseguir ser sincero, identificar aquilo que nos afasta de Deus, identificar invejas, mazelas nossas, o Senhor é fiel para nos ajudar a vencer esse pecado, vencer essas
coisas que vêm sobre o nosso coração. Já passei muitas vezes por isso. Já fiz e faço direto jejum de rede social quando eu vejo que a coisa está estreitando para o lado, que eu estou deixando coisa entrar no meu coração, eu vou e já entro no jejum de rede social, porque eu sei que nós somos suscetíveis a isso, esses pecados de cobiça, de inveja, e a rede social propaga muito isso. As pessoas até têm normalizado esse tipo de comportamento, sendo que lá nos mandamentos que Deus deixou para nós está bem explícito lá, para a gente não cobiçar nada que é do outro, nem a casa, nem esposa, nem esposo, nada. A gente não desejar, porque é pecado contra Deus cobiçar as coisas alheias. Então nós devemos querer aquilo que é nosso, aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então não vamos olhar para aquilo que o ímpio está prosperando, vamos olhar para a nossa vida, vamos nos ocupar com a nossa vida e Deus nos dará a resposta e Deus nos ajudará, será bondoso para conosco. Amém? Mais importante é os frutos do Espírito do que as coisas que nós adquirimos nessa terra. Deus pode acrescentar? Pode, se Ele quiser, pode. Mas a gente tem que viver uma vida em contentamento, né? Paulo fala sobre isso. Tendo o que comer e o que vestir, esteja contente com isso. Amém? Então, se você tem o que comer e tem o que vestir, esteja contente com isso. Não deixe as coisas desse mundo minar o seu coração, te afastar de Deus, da presença de Deus, e deixar o seu coração amargurado por causa da inveja, por causa da cobiça. Amém? Porque essas coisas podem sim nos tirar da presença de Deus, podem sim nos desanimar de estar com Deus, quando nós começamos a comparar a nossa vida com a vida do outro. Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós pedimos ao Senhor perdão se nós estamos olhando a vida do outro, desejando ter aquilo que o outro tem, desejando a vida do ímpio, Senhor. Muitas das vezes olhando para aquilo que o ímpio adquiriu, querendo ter aquilo que ele tem. Pai, tire isso do nosso coração, nos perdoa, Senhor, a inveja, a cobiça. Nos ajude a olhar com pureza, Deus, assim como o Senhor olha. Lava o nosso coração, livra-nos, Senhor, de todo o mal, de toda armadilha do mal. Que nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Que a presença do Senhor venha ser o motivo da nossa alegria. Que nós possamos ser alegres e felizes por causa da Tua presença. Que o fruto do Teu Espírito esteja vivo em nós. Que nós possamos ter as virtudes do Senhor em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então que Deus te abençoe.